Sexta-feira 17. Não é sexta-feira 13, mas está causando temor em muita gente com a notícia que acabou de sair. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Gustavo Mendes e nesse nosso encontro vamos fazer um debate aqui a respeito de uma decisão que foi tomada na quinta-feira sobre a parte de crédito consignado e os reflexos que já tem demonstrado dentro da nossa economia. Deixa eu trazer vocês aqui para a nossa apresentação, porque o que está acontecendo? Os bancos simplesmente suspendem o consignado do INSS, que empresta cerca de 5,2 bilhões de reais por mês. E o que isso pode mudar para aposentados e pensionistas? Veja, nós precisamos primeiro entender o que significa esse negócio consignado, né? Empréstimo consignado, crédito consignado, basicamente é um tipo de crédito cujo o valor dessas parcelas, porque eu estou pegando um dinheiro emprestado e vou pagar de forma parcelada. Então, nesse tipo, é caracterizado o pagamento das parcelas não por conta própria. Lá, o professor Gustavo pegou consignado e ele mesmo vai lá e paga para o banco. Não, é diferente e isso gera até um pouquinho mais de segurança para quem está emprestando o dinheiro. O consignado, ele é descontado diretamente no contra-cheque da pessoa, no holerite ou até mesmo no benefício, por exemplo, aposentado, por exemplo, pensionista. Então, esse tipo de crédito, né, ou empréstimo consignado, ele pode, por exemplo, ser pego por trabalhadores que têm a carteira assinada de empresas privadas, por servidores públicos, seja servidores ativos, inativos e até mesmo pensionistas, militares das Forças Armadas, mesma coisa, pode estar ativo, inativo, pode ser pensionistas, os próprios aposentados e pensionistas do INSS. Aí tem também as características lá, por exemplo, um beneficiário do programa Auxílio Brasil, Bolsa Família, enfim, beneficiários do benefício de prestação continuada. Veja, esse é um tipo de crédito que abrange muita gente. Só que o que acontece? Ao todo, 14,5 milhões tem crédito nessa modalidade. É uma quantidade muito significativa, dos quais, veja, 42% são negativados. E sabe o que essa informação nos diz muito? É que é o seguinte: essas pessoas que estão negativadas, normalmente elas não terão acesso a nenhuma outra linha de crédito, dado que ela está negativada, a não ser o próprio consignado. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês que metade das pessoas, com o cenário atual, metade das pessoas negativadas que têm esse crédito, elas simplesmente não poderão mais ter acesso ao crédito, porque nenhuma outra linha de crédito permite essas pessoas negativadas, e se o banco não oferecer o consignado, essa pessoa não acessa o crédito. E aí nós já vamos entrar em toda a seara econômica do porquê isso pode ser um desastre, tá legal? Vamos lá, vamos esclarecer algumas coisas a respeito disso tudo. Existe um cara chamado Conselho Nacional de Previdência Social, ou o CNPS. Ele basicamente tomou a decisão de reduzir o limite máximo de juros. Veja, antes, deixa eu passar aqui para o lado para eu poder ter uma tela para desenhar para vocês. Eu vou pegar aqui canetinha amarela mesmo. Então veja, antes existia um teto, um limite que podia ser cobrado. E esse limite era de 2,14%. Se nós estamos falando de crédito, se nós estamos falando de empréstimo, naturalmente nós estamos dizendo que existe uma taxa de juros que é paga para quem pega o dinheiro emprestado para quem está emprestando esse dinheiro. E o CNPS mudou isso. Antes o teto era 2,14, aí ele foi e determinou que agora o teto não mais é 2,14, mas é de 1,70. Deixa o professor aqui caprichar um pouquinho na escrita, né? 2,14 passou para 1,70%. Ó, bacana. E o que acontece isso?
Por que que foi tomada essa decisão? Bem, basicamente essa decisão foi dado por uma recomendação de toda a equipe econômica do atual governo. E aí o que que aconteceu? Os bancos não ficaram mais felizes com isso. Por quê? Primeiro, a decisão vai prejudicar o banco, porque a taxa de juros é um benefício para o banco, é um rendimento para o banco. E o governo simplesmente falou o seguinte: banco, você agora não pode mais receber 2,14, que é o teto, você no máximo pode receber 1,70. E aí os bancos enxergaram que agora não é mais viável fornecer esse tipo de serviço. E o banco, ele está nesse jogo para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. É o porquê o banco existe. E, consequentemente, se não der dinheiro para ele o suficiente, ele simplesmente não oferece. Professor, acabou então o crédito? Não, não acabou. Existem outras linhas de crédito. Só que o que acontece? Todas essas outras linhas de crédito são bem mais caras. E para nós termos essa percepção de valores, de custos, eu vou pegar um exemplo aqui com vocês. O crédito consignado já é entendido que ele pratica as taxas mais baixas. Veja, em janeiro, nós podemos dizer que a taxa, isso são dados oficiais, a taxa do consignado estava rodando algo em torno de 27,70%, né? Que dá esses 2,14% ao mês. Quando nós olhamos ao ano, vai dar mais ou menos esses 27,70% ao ano. Esse valor só é maior do que aquele consignado para os servidores públicos, que era de 24,4%. Então era uma taxa bem baixa. Por que bem baixa? Eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, do crédito pessoal. Aquele crédito normal, não existe nenhum tipo de garantia, até mesmo a renda, né? Que no caso do consignado a garantia é a renda do trabalhador, do pensionista, do aposentado, enfim. Vamos pegar o crédito pessoal normal, onde não tem nenhum tipo de garantia. Você vai lá, pega esse dinheiro e usa. Em comparação, a taxa de juros negociada no crédito pessoal, nós estamos dizendo que é algo em torno de 84, eu vou arredondar, 84,3%. Então veja que se nós fizéssemos uma conta aqui bem grosseira, nós estamos dizendo que isso aqui custa 4 vezes mais do que isso. E está aqui a grande sacada sobre a importância do crédito consignado, principalmente para aqueles de baixa renda, porque arcar com um custo, entre aspas, 4 vezes maiores, pode sim ser um grande problema. Até o ponto de que, se pegar, pode aumentar o número de negativados e inadimplentes, ou não pegar esse dinheiro, não fazer a economia andar e poder colocar aqui um cenário bastante desafiador para o desenvolvimento da nossa economia. E aí surge algumas perguntas. Mas por que mudou o teto desses juros? Afinal, parece que foi prejudicial. Por que que aconteceu isso? Bem, essa redução do teto de juros foi uma proposta dada pelo ministro do Trabalho e Emprego, o Carlos Lupe. Inclusive, é uma proposta, não quer dizer que foi ele que determinou, porque uma vez que foi dada a proposta, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. E que dentro ali tem como representantes o governo, representante dos empregadores, dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas. E aí, veja, a proposta ela foi aprovada por 15 votos a 3. Então, foi aqui uma maioria esmagadora. Então, o limite agora é de 1,70% por mês. Até então, esse patamar, já tinha dito, 2,14 muda para 1,70. E veja, esse colegiado lá do CNPS, ele também aprovou a redução para os juros no cartão de crédito consignado. O novo teto será de 2. Então veja, 2,62%. O que antes era de 3,6%. Mas significa que os bancos são completamente vilões?
Não necessariamente, eu vou explicar o porquê. Os bancos até proporam, eles deram a opinião de que era aceitável baixar o crédito consignado, os juros, até 2,06. Mas eles não aceitaram, o CNPS não aceitou e, consequentemente, os bancos se viram, entre aspas, na obrigação de suspender esse tipo de serviço para que essa taxa de 1,70 não seja praticada. Então, alguns bancos, por exemplo, que anunciou esta suspensão, o Banco Mercantil, o Banco C6, o Banco Pan, o PagBank, o Decoval, enfim, diversos bancos, Bradesco, Itaú, Bem Promotora, enfim, diversos bancos suspenderam. E aí surgem outras perguntas. Por que os bancos suspenderam? O professor acabou de falar isso para vocês. O banco está no jogo para fazer dinheiro. E se o banco não consegue fazer dinheiro, e aí o banco faz toda a sua análise, avalia se vale a pena emprestar aquele dinheiro por aquela remuneração, que é a taxa de juros. Se não vale a pena, o banco não é instituição de caridade. A verdade é essa. Eles precisam fazer dinheiro. Tá, beleza. Mas por que isso pode ser prejudicial para a economia? Como o professor falou para vocês, nós temos cerca de 42% lá que nós vimos de pessoas que estão no crédito consignado em situação de inadimplência. Se nós voltarmos aqui, ó, quantos são? 14,5 milhões. Vamos arredondar isso aqui, então? Vamos falar que aproximadamente 7 milhões de pessoas estão negativadas. O que isso significa? Que se não tiver mais a oferta de crédito consignado, naturalmente, essas pessoas que se têm é porque precisam do crédito consignado, elas precisarão buscar outras ferramentas para se adquirir crédito. E o que acontece? No cenário atual, e isso também influencia para os bancos, nós temos uma taxa de juros extremamente alta, na casa dos 2 dígitos. Essa taxa nós chamamos de Selic Meta. E basicamente, a Selic Meta, ela é o principal custo da nossa economia. Professor, o que isso significa? Significa que tudo na nossa economia é ditado a partir dessa taxa. Quanto mais caro essa taxa tiver, ou quanto maior essa taxa for, mais caros serão todas as coisas. Quanto menor essa taxa, tendenciosamente mais barato será. E o que acontece? Acontece que o banco, da mesma forma, ele é um intermediador financeiro entre o agente que manda o seu dinheiro depositado, que nós chamamos de agente superavitário, aquele que tem dinheiro sobrando, superavitário. Ele tem dinheiro sobrando, ele coloca no banco. E o banco empresta esse dinheiro para aquele que precisa do dinheiro, que nós chamamos de agente deficitário. Então, veja, para o banco emprestar dinheiro, ele precisa captar esse dinheiro, ele precisa receber esse dinheiro. E se o custo, como eu disse para vocês, está alto, para todo mundo esse custo fica alto. Para o agente deficitário pegar dinheiro emprestado fica caro, mas para o banco fazer esta captação também fica caro. Então é por isso que, com o cenário de o crédito consignado saindo, por quê? Porque a taxa de juros baixou lá o teto, e um cenário onde essa taxa já está muito alta, vai prejudicar todo mundo. Primeiro, para o banco captar esse recurso, ele tem um custo. E esse custo, ele é repassado também, afinal é um custo, ele é repassado para esse cara aqui que nós chamamos de agente deficitário. E, consequentemente, todas as outras linhas de crédito, financiamento imobiliário, financiamento de carro, crédito pessoal, todos esses são influenciados, como eu disse,
Pela taxa básica de juros da economia. E o que num cenário como tudo isso explicado aqui pode ser prejudicial para a gente? O crédito move o mundo. Se você quiser, escreve isso aí para você nunca mais esquecer, ó. Crédito move o mundo. Verdade é uma parcela tão pequena de pessoas que têm dinheiro para comprar tudo à vista. Se é que existe mesmo, né? Pessoas que têm muito dinheiro normalmente até nem compram à vista. É financiando casa, é financiando carro, é financiando a empresa, né? Pegando dinheiro emprestado para colocar nas operações da empresa, enfim. O crédito, ele move o mundo. Uma vez que esse cara, chamado crédito, ele fica muito caro ao ponto de acabar com a viabilidade econômica. O que é viabilidade econômica? Eu tenho R$ 2.000 e eu tenho condições de comprar, sei lá, um celular e pagar prestações mensais de R$ 200. Eu consigo. Então, eu parcelar o meu celular e, consequentemente, pagar lá 12 prestações, 24 prestações de R$ 200 é viável para mim, é aceitável. Então, aqui existe a viabilidade econômica. Agora, imagine que os juros foi lá para as alturas. Ficou um absurdo os juros e, de repente, agora a parcela é de R$ 1.000. 12 vezes de 1.000, 24 vezes de R$ 1.000. E eu ainda ganho R$ 2.000. Agora eu já estou falando de metade do meu salário. Não existe mais condições para mim. Eu não tenho mais condições de pagar isso. Sabe o que isso se chama? Acaba que não existe viabilidade econômica. Não tenho condições financeiras para pagar. É isso que acontece no mundo. Quando nós vemos um crédito muito caro, duas opções. Ou existe uma linha de crédito facilitadora, o crédito consignado, e na ausência desse crédito, todas as outras estão muito caras. O que acontece? Eu não uso. Ou eu uso e não consigo pagar. Veja, dois problemões. Mas na maior parte aqui não há o uso. E o que isso acontece? A economia esfria. A economia não se desenvolve. Eu não compro, a loja não vende. Eu não contrato, o prestador de serviço não presta o serviço. E isso para a economia, para o desenvolvimento econômico e indicadores que nos mostram, como por exemplo o PIB, começam a ter um resultado ou uma previsibilidade extremamente desagradável e para qualquer economia isso não é bom. Vale ressaltar que essa decisão governamental tinha como objetivo deixar mais barato o crédito e, consequentemente, mais pessoas pegarem, né? Lembra que eu falei, quanto mais barato, melhor é, com certeza. Pensa comigo aqui, deixa no espaço dos comentários. Se você tiver que pegar alguma coisa emprestada e ter que pagar, quanto mais barato, melhor. Deixa aqui se você concorda com essa frase. Só que existe uma linha d'água. Você vai deixando barato, 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 só que vai chegar um ponto que você pode acabar afogando isso. E foi o que aconteceu. Essa decisão chegou a um patamar que colocou aquele teto de 1,70, aonde acabou com toda a viabilidade econômica e, consequentemente, os bancos suspenderam esse fornecimento. O objetivo era fomentar mais contratações de crédito e o que aparentemente está colhendo é a ausência deste serviço disponibilizados pelo banco, afinal, eles não veem mais viabilidade econômica nisso. Deixa aqui no espaço dos comentários se você ficou com alguma dúvida, deixa também a sua opinião. E claro, não se esqueça, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para quando tiver novos conteúdos quentes como esse, você ser notificado, beleza? Deixa eu trazer vocês de volta aqui para o professor. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.